Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos para o programa 36 dos pontos de Fernando Lima. Falamos a partir dos estúdios da Rádio Savana 100.2. Continue a nos acompanhar nas plataformas habituais, o Facebook, no YouTube e aos domingos em diferido na televisão independente de Moçambique às 21 horas. Fernando Lima, boa noite. Cá estamos mais uma vez para o nosso programa. Como é que foi a semana de trabalho? Bem, sei que participou em muitas conferências. Depois de ter voltado do Washington. Começando pelos últimos eventos, um grupo de jornalistas esteve hoje na nossa fábrica de cervejas para fazer uma degustação de todas as cervejas nacionais e para aprendermos a distinguir os vários sabores. Isto para dizer que temos uma cerveja com qualidade internacional e que, portanto, os seus produtores têm orgulho naquilo que fazem, para além do valor económico que isto representa em termos de fisco e em termos para a economia nacional e até para a criação de empregos. Esta semana também tivemos a cimeira do petróleo e gás, que mostra que Moçambique continua a estar em grande na agenda, nesta agenda dos combustíveis fósseis, como sempre o epicentro na Baía do Rovuma, mas com um fenómeno também muito interessante, que é havia aquilo que se falava em público, na sala de conferências, nomeadamente os projetos da ENI e da Anadarko, mas também a ameaça que é Mocimboa da Praia. E claramente há uma grande preocupação, tal como antecipávamos, dos setores do petróleo e gás sobre este pequeno ensaio que foi a violência de Mocimboa e do potencial que isto pode representar em termos de chegar mesmo a pôr em causa o projeto de petróleo e gás, das próprias respostas das autoridades moçambicanas a este fenómeno. Primeiro, uma impreparação, quase um desconhecimento em relação a este fenómeno, e depois o potencial de se fazer apenas uma ação de punição e repressão e não uma operação muito mais multifacetada e muito mais sofisticada em termos do tratamento a dar essas questões. Mas esta semana foi muito E este fenómeno, estes distúrbios na Mocimboa da Praia acontecem numa altura em que a Anadarko está para decidir o seu DFI. Bem, e o diretor garantiu na conferência que estão muito próximos. Isto é problemático, ou seja, eu anotei isso, mas eu não tenho grandes expectativas que isto venha a acontecer em 2017. A expectativa que existe é que possa vir a acontecer no segundo semestre de 2018. Mas, voltando à nossa semana, ainda tivemos o assinalar da morte de Samora Machel e todos os acontecimentos que envolveram a sua morte, e ainda hoje não sabemos todos os contornos dessa questão. Tivemos a polémica em torno do ministro Carlos Mesquita. Portanto, hoje é o tipo de semana e de programa que o editor não tem grandes problemas em alinhavar os temas para aquilo que vamos discutir. Até Afonso Dhlakama exigiu clarificação da morte de Samora Machel. Dizia que a ideia deles não era matar Samora, mas estava a lutar contra o regime, contra um sistema. Mostra que Dhlakama está cada vez mais sofisticado e com o estatuto de statesman, ou seja, de
de homem de Estado, embora seja um homem de Estado isolado na montanha. Fernando Lima escolheu o facto de semana, um outro assunto também que marcou esta semana, chupa-sangue no Gilé. Este é um fator preocupante no sentido de que corresponde a um alinhar de focos de violência que se tem vindo a registar em todo o país. Este é um elemento. Por outro lado, estes elementos do mundo mágico, dos sonhos, dos mistérios, dos boatos, muitas vezes do próprio sobrenatural, que envolve as nossas sociedades. Ou seja, no passado nós corríamos todos este tipo de situações, dos mitos, dos boatos, dos misticismos, com a palavra obscurantismo, e ficávamos todos muito confortáveis com esta situação. Claro que o tratamento e o olhar sobre estes fenómenos tem sido diferenciado e tem sido entendido pelas próprias autoridades de uma forma muito mais séria e mais sofisticada. Mas isto não significa ter-se também uma atitude laxista e às vezes descomprometida em relação a estas questões. Ou seja, se crianças desmaiam numa escola, pensa-se que trazendo o curandeiro da zona resolve o problema. Às vezes resolve. Porquê? Porque deixa de haver desmaios durante muitos meses. Portanto, isto reforça a crença, e isto aqui é perigoso. Ou seja, incutir-se nas pessoas que é de facto aquela mesinha, aquela reza, aquela cerimónia que se fez no momento que afasta o problema. Se uma ponte cai ou não, cai se não se fizer a cerimónia, não cai se fizer a cerimónia. Eu não sei se a ponte do Xai-Xai, que foi inaugurada no tempo colonial, teve estas cerimónias tradicionais, mas o que é certo é que caiu. E caiu por falta de manutenção dos seus pendurais, e isto é uma questão que os engenheiros, sem auxílio de poderes divinos, puderam determinar tecnicamente que foi esta a causa da ponte sobre o rio Limpopo ter caído. Portanto, se as autoridades políticas, se as autoridades e as forças que asseguram a segurança de Estado e a manutenção de lei e ordem tiverem uma atitude laxista em relação ao chupa-sangue, ou seja, se deixarem o fenómeno sem tratamento, esta semana foi no Gilé, na próxima semana pode ser em Milães ou pode ser no Alto Moloco. O perigo que eu vejo neste tipo de problemática é que não se encontram antídotos para estas questões. Por exemplo, se nós lermos os jornais estão cheios de situações de reassentamentos, que têm como base aquilo que se convencionou chamar reassentamentos informais, ou seja, as pessoas ocupam ilegalmente um espaço e, quase como num processo que em direito se chama de usucapião, acham que o espaço passou a ser deles porque já estão lá há muito tempo. Ora, é preciso chamar as coisas pelo seu nome. Isto são ocupações ilegais. Muitas vezes sabemos as razões que levaram a essas ocupações, mas é completamente aberrante, por exemplo, olharmos para um investimento de 700 milhões de dólares, que, por exemplo, é a ponte sobre a Baía de Maputo, e depois a ponte está em risco de não cumprir os seus prazos de execução, porque algumas dezenas de vendedores ilegais do mercado decidiram boicotar a construção da ponte. Eu não digo que
têm que ser desprezados os direitos dos vendedores, mas há um processo político e social que tem que ser encarado com seriedade pelas autoridades para que isto não suceda, porque o facto de dezenas de vendedores se sentirem encorajados a boicotar a construção de uma ponte, isto significa que outros vendedores, noutros locais de Moçambique, noutras cidades de Moçambique, também se sentem encorajados para boicotar o que quer que seja. Várias estradas municipais em Maputo, que têm pessoas que construíram ilegalmente nesses mesmos espaços, as estradas não avançam porque estas pessoas se recusam a sair dos locais. Esta semana vi na televisão, por exemplo, que ao longo da linha férrea no centro do país na linha férrea para o Zimbábue, as pessoas estão a construir aquilo que se designa por espaço de reserva pública, ou seja, os espaços que delimitam dos dois lados a via férrea. Eu estive em Nampula há pouco tempo e é dramático aquilo que está a acontecer. A Vale fez um muro e uma vedação ao longo da via férrea dentro da cidade de Nampula e, no entanto, há muitos atropelamentos, continua a haver atropelamentos. Em última análise vão dizer que é a Vale que tem culpa porque circula com comboios, mas as pessoas que violam a travessia da linha férrea são contra os guardas, ameaçam os guardas que tentam guarnecer e impedir o acesso à linha férrea por parte dos populares. Então, há aqui uma desresponsabilização coletiva, e neste caso das autoridades, ou seja, a ausência da autoridade, que depois faz com que o processo de chupa-sangue corresponda a um pôr em causa da autoridade do Estado, porque de um boato, de uma atribuição de fatores sobrenaturais, portanto, de pessoas que têm a capacidade de tirar o sangue a outras pessoas, o que não é aceitável. Nós que estamos aqui no estúdio não acreditamos que há pessoas que chupam o sangue de outras, mas não é esse o meu ponto. O meu ponto é que, a partir deste fenómeno, parte-se para a vandalização de edifícios do Estado, para a soltura de presidiários, para pôr em causa a autoridade, a polícia, o próprio representante do Estado, que neste caso é o administrador, que teve que... Foi obrigado a abandonar o palácio. Que sair, aquilo que se costuma dizer, saiu com as calças na mão, porque não tinha condições de continuar na sede do distrito. Bom, Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema, vamos a Nampula. 15 dias depois da morte de Mahmoud, do assassinato de Mahmoud Amurani, Manuel Tokova, que era o presidente da Assembleia Municipal e substituiu legalmente Mahmoud Amurani, exonerou 9 vereadores próximos de Mahmoud Amurani. Esses vereadores deviam ter tomado posse às 14 horas, mas não tomaram por razões até aqui ainda não muito bem esclarecidas. Fernando Lima, isto não deixa, este exercício não deixa de ser uma caça às bruxas com consequências políticas imprevisíveis para o MDM. Eu penso que sim. Eu penso que o MDM, ou o MDM nacional, ou o MDM local, está a atuar de cabeça perdida. O que aconteceu hoje, sexta-feira, é claramente um ato de revanchismo político, ou seja, é verdade sim que Amurani concorreu com a bandeira do MDM e num determinado momento da sua carreira como edil se dissociou desta força política, mas o MDM também tem, como partido político e com uma liderança séria e que deve saber medir as consequências, deve assumir todas as responsabilidades decorrentes das suas próprias ações. Ora, quando todos os dedos estão apontados ao MDM, que terão sido eles que terão estado na base do assassinato de Amurani,
o que não existe nenhuma evidência. Mas, se esta força política insistir em continuar a dar tiros nos pés, como os factos que hoje se passaram, isto consolida em termos de imagem popular. Isso dá argumentos a esses setores que apontavam absolutamente, o dedo. mais ao nível local, reforça esta imagem que o MDM, afinal, não é pela ética, não é pela transparência, não é pela elevação do exercício da política, mas é pelo materialismo mesquinho da política, que é, já que o nosso adversário caiu, e caiu da maneira que caiu, porque foi assassinado, temos que correr ocupar estes espaços. Claro que eu sei também qual é um outro argumento que está por detrás. O MDM, aquele MDM de Nampula, aquilo que vai tentar provar é que Amurane não era tão impoluto como estão a tentar demonstrar, nomeadamente. Daí a auditoria às contas. Que é para tentar, porque a procissão ainda vai no adro. Agora vai-se seguir a parte, mais um segundo episódio do revanchismo contra Amurane, ou seja, tentar desmontar Amurane como político anticorrupção, como impoluto, para dizer e este recibo, e esta fatura, e este projeto, e descobrimos mais isto, portanto, para denegrir a imagem, para o MDM eventualmente construir a sua imagem, ou reconstruir a sua imagem em Nampula, à custa denegrir uma imagem de alguém que já não está cá para fazer o contraditório. Não está cá, e não está cá para se defender mais. Se os seus apoiantes forem afastados de cargos relevantes na administração da cidade, também não estão lá para fazer o contraditório em relação à suposta auditoria. E assim, telhados de palha, no fim do dia, todos temos. É apenas uma questão de como se maneja o processo, inclusivamente como se constrói uma determinada narrativa. Do meu ponto de vista, acho que, não obstante ser normal que o presidente da Assembleia Municipal substitua o edil, se isto é legal e se isto é normal, esperava-se e devia ter havido uma outra postura desse mesmo elemento em relação a passos subsequentes à sua tomada de poder no município de Nampula. E esta ideia de que ele está a ser assessorado, está a ser conduzido a partir da cidade da Beira, também vai reforçar esta ideia de que o MDM está a querer perseguir o Amurane, e a ideia também de que tudo é conduzido a partir da Beira. Bem, isso eu não tenho nenhuma evidência que isso esteja a acontecer, mas faz parte, digamos, da parte mais podre e mais devassa da política. Claro que há aqui fenómenos regionais, étnicos, que é preciso fazer sobressair, nomeadamente há esta narrativa de que o MDM é o partido dos irmãos Simango. Se tenta dizer que a auditoria é conduzida a partir da Beira, que tudo é manipulado a partir da Beira, que as ordens todas vêm da Beira, ora, isto quer lançar uma mancha na população de Nampula, que, como vimos, tinha uma grande estima e simpatia pelo seu idil, e, portanto, mais uma vez, tenta lançar esta contradição contra o MDM. Logo, atitudes menos pensadas e menos refletidas na atual gestão do município só contribuem para
denegrir a imagem do MDM em Nampula e, em última análise, fragilizar o MDM a nível nacional. Eu devo dizer que ainda em vida, e agora é interessante, quando morremos, sempre nos transformamos em pessoas mais simpáticas e mais importantes. Fique a Ministra da Administração Estatal disse que a sua obra será continuada, mas qual obra e será continuada? Por quem? Por quem? É o Partido Frelimo que vai continuar. Por exemplo, a oposição política a Mourane tentava sistematicamente influenciar os média contra a Mourane, nomeadamente os canais televisivos que tinham correspondências, que tinham delegações em Nampula. Porquê? Porque era preciso mostrar que tudo o que a Mourane fazia era errado. E esta, de facto, não correspondia à realidade. Portanto, a construção de mercados, do viaduto, do lixo, por exemplo, só muito recentemente aqui era incontornável a questão da limpeza da cidade, mas até o lixo serve de arma política. Num momento, ia-se pôr lixo na cidade, nos sítios que já tinham sido limpos, que é para dizer que a cidade continuava suja. Quando essa campanha era impossível continuar a pôr lixo, toda a gente finalmente se rendeu em que a cidade estava mais limpa. Mas, portanto, a luta política faz-se a esse nível. Aliás, não é a primeira vez que isto acontece. Também acontece na Beira a questão de se fazer a luta do lixo, aconteceu em Climane, na Beira por 2 vezes sabotaram a máquina que faz e assenta os pavês. Portanto, há muitas maneiras, ou seja, em Moçambique há muitas maneiras criativas de se fazer política. Sem a Mourane, o grupo que pretendia, os apoiantes do Amorano, esse grupo que pretendia apoiar o Amorano, fica sem força para formar um eventual partido político concorrer às eleições autárquicas de 2018. Digamos que é um golpe duro neste grupo que se estava a estruturar, mas eu penso que isso é uma derrota momentânea, ou seja, falava-se inclusivamente de nomes que poderiam ser os herdeiros políticos de Amorano, falava-se de uma candidatura no próximo ano e, claro, se não se mexesse muito na Câmara, a partir desta base seria também, digamos, uma plataforma organizativa para uma nova candidatura, eventualmente para um novo partido. Portanto, extemporaneamente uma derrota para este grupo, mas em termos mais globais e tomando em atenção uma série de outros desenvolvimentos que inclusivamente passam pelo Partido Frelimo, passam pelos últimos desenvolvimentos no Partido Frelimo, naquilo que aconteceu no próprio Congresso, pode ser que a morte de Amorano pode potenciar a criação de um partido forte que represente Nampula, que represente o norte de Moçambique, porque era um pouco isto aquilo que um dos medos em relação a Amorano. Portanto, que Amorano podia ser, digamos, um fenómeno que na sua própria dimensão e nas especificidades da província de Nampula, dos grupos étnicos de Nampula, dos grupos religiosos de Nampula, pudesse aglutinar as ambições e as expectativas políticas daquilo que é a sociedade do norte de Moçambique. Fernando Lima, vamos ao nosso segundo tema, tem a ver com as declarações de Afonso Dhlakama, esta semana publicadas também no semanário Savana. Afonso Dhlakama revelou que o protesto armado de jovens islâmicos com inspiração radical
em Mocimboa da Praia, fazem parte de uma arquitetura maquiavélica de um grupo pequeno dentro da Frelimo que visa embaraçar Filipe Nyusi e também uma espécie que querem sabotar este diálogo que está em bom andamento, segundo ele, entre Nyusi e a Renamo. Fernando Lima, como é que olha esse último posicionamento de Afonso Dhlakama? Bem, em primeiro lugar, é um posicionamento altamente especulativo, mas quer do ponto de vista de ciência política e de própria investigação em termos de recolha de inteligência em relação aos factos, é algo que não se pode afastar. Ele também diz que a inteligência da Renamo recolheu Exato. dados e forneceu para lhe formar a opinião na leitura dos factos. E eu começo a ficar preocupado pela sucessão de episódios de violência em todo o país, o que por um lado coloca em cima da mesa o seguinte cenário: afinal, não há apenas uma rebelião em Moçambique e essa rebelião se chama Renamo. Afinal, há outros grupos que podem causar focos de violência, focos de instabilidade, focos de desrespeito das autoridades do Estado e que, por outro lado, mostram também da vulnerabilidade das autoridades do Estado para pôr em cobro a estas situações. E se tivermos uma série de focos de violência, será ainda mais difícil para as autoridades do dia coordenarem todas as respostas que têm que dar a estes focos, para além daquilo que constitui a atividade do dia ao dia das forças de manutenção de lei e ordem, que têm um país complicado de gerir. Ou seja, este país, não esqueçamos, vive uma profunda crise económica, uma crise que tem, por exemplo, como face mais visível o desemprego da população, o desemprego da população jovem e, portanto, a população também se mantém nos seus lugares. E, aliás, nessa crise económica, ouvi alguns comentários nos corredores que até os bancos comerciais estão a ter dificuldades em vender o seu dinheiro no mercado. Altas taxas de juros, 39%, ninguém tem capacidade para ir comprar dinheiro, dada esta crise que o país está vivendo. E não só, as pessoas também sabem, a questão da inflação não é só aquilo que os bancos ou o Banco Central publicita. As pessoas do dia a dia, embora não foram à faculdade para saber o que é a inflação, as pessoas sentem no bolso o que é a inflação. O que é que a inflação come do salário real que a pessoa recebe no fim do mês. Se aquele salário cobre o seu cabaz de compras, não cobre, como é que desapareceu a poupança que tinha no seu bolso, ou como ganhou essa poupança. Portanto, os fenómenos da economia que depois são teorizados na escola, na economia real, as pessoas também sabem da economia política das suas famílias e de como fazem esta gestão. Mas aquilo que eu queria dizer é que não é uma questão de misericórdia ou de tradição, aquilo que se costuma dizer que o povo moçambicano é muito pacífico. Não. Hoje há, por todo o país, uma atitude musculada da polícia em relação ao potencial de protestos por parte da população decorrente do seu próprio descontentamento. E isso significa prontidão operativa dessas mesmas forças para atuar em caso de necessidade. O maior centro urbano de Moçambique é aqui em Maputo, portanto todos os laboratórios para estas coisas acontecem aqui em Maputo. E nós vemos como a polícia tenta dar o menos espaço possível ao potencial que essas rebeliões, que esses protestos populares têm, porque
um protesto, por exemplo, há bocado falávamos do tal de mercado no Acacana. Do momento está-se a protestar sobre a banca, mas esse movimento politicamente orientado pode desaguar numa manifestação popular em frente da Presidência da República. Aliás, já aconteceu com agentes descontentes do próprio CISO que foram fazer um protesto em frente da Assembleia da República. Da Presidência da República. Da Presidência da República. Portanto, aquilo que Dhlakama está a mandar muitas mensagens e, como político hábil que é, ele está a tentar centrar as atenções sobre um diálogo que é crucial para a paz e que não deve ser esquecido, que é o entendimento entre a Renamo e o governo, em que, pensa ele, o presidente Nyusi joga um papel fundamental. Ora, se estes focos de instabilidade e de violência de algum modo põem em causa a autoridade do Nyusi, isto é mau, as atenções, desviar e fragilizar este mesmo diálogo. Por exemplo, saiu-se do Congresso da Frelimo com esta ideia que o presidente saiu reforçado, saiu forte, agora que vai ser, que tem todo o caminho para projeto. O que é que estamos a ver? São estes chupa-sangues e Alá Akbar em Mocima da praia, a queimar vídeos com queima de carros da polícia em Mandimba. Portanto, onde é que está o presidente forte? Há uma leitura popular para estas coisas e é preciso ver, analisar tudo isto com estes cenários diferentes que têm a ver com o exercício do poder em Moçambique. Portanto, eu penso que é sério considerar se não haverá outras intenções mais profundas e mais sérias em incentivar estes movimentos de reivindicação um pouco por todo o país. Por exemplo, o que é que vai acontecer na próxima semana? Um foco de atenção em Tete, em Manica, em Gaza? não sabemos. Não sabemos, mas temos que estar atentos e não podemos ver todos estes atos como questões isoladas. Claro que Dhlakama disparou naquilo que ele acha que deve ser o alvo mais fácil, ou seja, atirar as contradições para o seio da própria Frelimo. Mas isto significa que ele está muito atento a ver todas estas implicações que tem, por exemplo, a situação de Mocima da Praia. Fernando Lima, voltaremos a este tema. Para já vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda parte e a última dos pontos de Fernando Lima. Ainda Fernando Lima com Afonso Dhlakama. Por estas alturas, o Afonso Dhlakama é o apoiante número 1 de Filipe Nyusi. Isso não pode ter danos políticos para o próprio Afonso Dhlakama, habituado àqueles discursos incendiários e tudo, a responsabilizar a Frelimo. É de considerar, mas o racional de Dhlakama é muito simples. Eu sou o líder incontestado do meu partido, eu sou a figura hierárquica número 1 do meu partido e, portanto, eu posso fazer essas declarações e não tenho que fazer gestão de danos colaterais. Portanto, se houver danos, é lá do outro lado, que podem considerar, por exemplo, se não é de desconfiar de tantos elogios que Dhlakama faz ao seu opositor político em relação ao seu opositor, ou seja, já agora que estamos no centenário da Revolução de Outubro, e citando Mao Tse Tung, que dizia que era sermos criticados pelo inimigo é uma boa coisa, quando somos elogiados devemos desconfiar. Não sei se é o caso
mas pode ter este ricochete político. De qualquer forma, e porque penso que continua a existir uma bonança em relação ao entendimento que existe ausência de guerra e de conflito entre o governo e a RENAMO, os efeitos colaterais desta sistemática colagem recente de Dhlakama à liderança de Nyusi ainda não tem um efeito perverso sobre a própria imagem de Nyusi. Mas se a isto associarmos alguma desinteligência política, alguma questão que corra menos bem no próprio diálogo, pode ter de facto esses efeitos perversos. Mas o ponto é mesmo esse. Dhlakama, sobretudo, está preocupado em perante estas adversidades momentâneas, perante este, digamos, rapto dos holofotes da política moçambicana para outros acontecimentos que não a paz, que não a dívida externa. Isto é mau para a própria agenda política de Dhlakama e da RENAMO, por isso ele tem que tentar intervir e tentar ser também notícia, e por isso, por exemplo, temos e colocar o debate nos caris, porque na opinião dele está-se a criar pequenos focos para se desviar e continuar a não se resolver o problema. Absolutamente. E também, voltando um pouco para o Dhlakama, ele também não acredita numa mão externa neste conflito de Mocimboa da Praia. Falando de também tem a mesma opinião. Eu partilho essa opinião. Aliás, já tínhamos aqui afirmado, não há nenhuma evidência. Claro que, por exemplo, agora, nas perseguições que têm sido levadas a cabo em Cabo Delgado, há muitos jovens que estão a tentar fugir para a Tanzânia e, portanto, nos vários sítios de passagem que não são propriamente a ponte sobre o Rovuma, mas são sítios onde se passa de barco para o outro lado, têm sido capturados muitos elementos suspeitos ou acusados de terem participado nestas manifestações de Mocimboa da Praia. Mas não são somalis nem etíopes, são moçambicanos que estão a procurar refúgio na Tanzânia. E mais, é habitual a população da zona do Rovuma e a própria população de Mocimboa da Praia fazer deslocações habituais para a Tanzânia, nomeadamente para a atividade comercial. O sul da Tanzânia, nomeadamente a cidade de Mtwara, é habitualmente a cidade que abastece todo o norte da província de Cabo Delgado, onde, digamos, a fronteira natural é exatamente Mocimboa da Praia. Ou seja, em Cabo Delgado há duas realidades, uma de Mocimboa da Praia até Palma e outra de Mocimboa da Praia até Urufuma. Até Pemba, no sul. Portanto, há uma geopolítica e uma economia que se desenvolve em todo o sul de Cabo Delgado, que tem a ver com Balama, com Montepuez, com Pemba, mesmo aqueles distritos limítrofes de Pemba, e depois Mocimboa, que nunca se relacionou tradicionalmente com Pemba, relaciona-se economicamente com a Tanzânia, como no passado acontecia com Inhambane. Inhambane tinha a tendência, o norte de Inhambane relacionava-se com mais frequência com a Beira do que com o sul de Inhambane e Maputo. A guerra, claro, que destruiu todos estes laços tradicionais do norte de Inhambane com Sofala, mas era assim que se fazia a economia destas duas províncias. Fernando Lima, vamos para um outro tema, tem a ver com as dívidas ocultas, um tema recorrente aqui nos nossos debates. Esteve em Washington, acompanhou as reuniões anuais do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Em termos das dívidas ocultas, não se avançou praticamente em nada. O FMI reiterou que é preciso preencher
lacunas essenciais. Esteve lá, pode desenvolver um pouco mais em relação a isso? Bem, daquilo que me foi dado a ver, daquilo que foram os contactos, as conversas, as discussões, não só com o FMI, mas também com os elementos do Departamento de Estado, do Congresso norte-americano. E uma constatação que eu pude aferir dos próprios contactos com a delegação moçambicana. Eu acho que, para já, o governo de Moçambique não tinha nenhuma, como se costuma dizer na gíria, não tinha nenhuma carta na manga, não tinha nenhum plano B, não levava a Washington nenhuma mensagem em particular para desbloquear esta questão. Portanto, eu concordo com o ministro Malayane quando ele diz que foi a Washington para participar nas reuniões de outono, como sempre faz habitualmente o ministro das Finanças, e que não havia um plano específico. Agora, quando eu digo não havia um plano específico, não significa que o governo vai lá de mãos a abanar e fica ali a fazer um turismo de luxo nestas reuniões. Cada elemento da delegação tinha o seu papel específico. Havia uma série de propostas em relação à economia de Moçambique que foram abordadas pelos funcionários do Banco Mundial, pelos funcionários do FMI, dentro desta perspectiva das reformas que o FMI tem vindo a encorajar. Agora, em relação especificamente à questão da dívida, eu acho que toda a argumentação, sobretudo a argumentação da parte do governo moçambicano, para já é claramente uma argumentação para boi dormir, ou seja, claramente isto significa o seguinte, que o governo não se decidiu sobre qual é o próximo passo que vai ser dado em relação à problemática das dívidas. Portanto, os esclarecimentos pedidos pelo FMI, o governo chuta para canto. Quem tem que responder sobre superfaturação são as entidades que emitiram as faturas. Os 500 milhões de dólares de compras militares é um problema contabilístico, não é um problema real, uma vez que os fornecedores disseram que forneceram material. Também é do domínio público que entre os barcos para pescar existem muitos barcos que são de natureza militar, e quando se fizer a separação contabilística do equipamento militar e do equipamento para pesca, vão-se apurar os tais 500, e depois é uma questão burocrática de uma entidade assinar um papelinho a dizer que recebeu as lanchas e os trimarãs e os radares e aquelas coisas todas. Em relação à responsabilização e ilícitos, a porta é baterem à porta da Procuradoria-Geral da República. Dias antes, a PGR, Beatriz Bushir, esteve nos Estados Unidos a procurar apoio para essas investigações. Exatamente. O que é importante, esse passo que a Procuradora está dando. É importante, mas é importante se, no entretanto, surgirem algumas coisas mais concretas da Procuradoria, porque agora é o próprio governo que sugere que vão bater à porta da Procuradoria se querem saber alguma coisa sobre o andamento do processo, uma vez que nem o governo nem o FMI tratam dessas questões legais e ilícitos criminais. A minha leitura do assunto é que não há ainda uma decisão política ao mais alto nível em Moçambique sobre que passos vão ser dados para se avançar na questão
das dívidas. Claro que as notícias que vêm de Washington não são simpáticas, porque assim, podia haver uma narrativa muito mais positiva, estamos a conversar, foi tudo muito bom, vem aí uma delegação do FMI em novembro. Ora, a delegação que vem aí em novembro não é para, com licença, não é para discutir dívida, é para ver como é que estão as reformas, para ver os números do orçamento, da execução orçamental, os números decorrentes das medidas do Banco de Moçambique. Aquilo que se diz é uma deslocação no âmbito do artigo, do artigo 4. Portanto, não é especificamente para se discutir as dívidas, mas é um balde de água fria quando o diretor para a África do FMI diz não há nada, não se avança em nada porque os pré-requisitos não estão preenchidos e nem sequer estamos a discutir programa para 2018. Ora, isto é preocupante. É preocupante porque sabemos das limitações que tem o orçamento para 2018, que também viajou para Washington. Sabemos que, inclusivamente, embora há algumas fontes que eu contactei no Ministério das Finanças levantam-me questionamentos em relação se de facto estão orçamentados 300 milhões de dólares em cooperação externa, mas aparentemente há uma componente de potencial ajuda externa. Ora, isto é problemático, portanto há um apertar da corda a que Moçambique não pode fazer que não está a ver e assobiar para o ar. Portanto, aquilo que é expectável e que eu acho que vai acontecer é que nos próximos tempos surgirá uma decisão, que não sei qual será a decisão política em relação às dívidas. E aqui, quando se diz política, também falemos em termos muito claros. Eu não acredito na tal independência da Procuradoria. Portanto, a própria Procuradoria poderá ser encorajada a dar passos subsequentes em relação à dívida, como deu ainda esta semana, tomando posição nas questões dos conflitos de interesse no Ministério dos Transportes. É importante, credibiliza a Procuradoria, mas eu faço sempre uma leitura política sobre isto. Não acredito num Tribunal Supremo independente, não acredito num Conselho Constitucional independente e não acredito numa PGR independente. E também o Governo disse que está em preparação uma legislação para a melhoria do ambiente de negócios. Absolutamente. E eu penso que isto é muito positivo. Os nossos setores da economia real claramente vão ficar satisfeitos. Corresponde também a esta perspectiva que o novo governador do Banco de Moçambique tem, que algumas das medidas tomadas no auge da crise nos últimos anos não resolviam em nada a crise, nomeadamente a questão dos cartões de crédito, as limitações sobre as exportações. Aquilo que se verificou em relação às exportações é que aumentou e encorajou mais a falsificação dos documentos de exportação em termos de sobrefaturação ou de subfaturação, ou seja, o dinheiro fica logo lá fora, nem sequer entra em Moçambique. Portanto, se nós queremos atuar sobre a economia real e queremos fazer as contas certas, também é preciso dar esta nota de confiança aos exportadores. E aqui estou a falar em relação à questão de se manter a reimportação dos montantes decorrentes das exportações. Ou seja, o Banco de Moçambique tinha introduzido uma norma que era preciso converter 50% de uma determinada
a exportação em meticais. Ora, só na operação comercial, nos bancos comerciais, os bancos comerciais de braços cruzados ganhavam logo com a transformação dos dólares em meticais, porque há sempre comissões a ganhar e todos sabemos que há um preço de compra e um preço de venda, e os bancos nunca se esquecem, os bancos comerciais nunca se esquecem de fazer essas contas. De fazer essas contas. Portanto, é aquilo que aparece lá depois nos balanços dos bancos, das comissões e dos serviços, que é uma parcela em Moçambique, é uma parcela importante dos lucros da nossa banca comercial. O FMI também compreende o subsídio aos transportes públicos e também mas insistem que é necessário fazer os cortes na folha salarial do Estado. Sim, o ponto da folha salarial é uma questão que está muito forte, e mais a maneira como os funcionários do fundo veem é exatamente que não é a questão da gordura na folha salarial, não está no recrutamento de professores e enfermeiros. Não é isso que está acontecendo. Antes, pelo contrário, embora se questione a questão da qualidade da qualidade da educação e de como se fazem os recrutamentos, depois como é que os professores atuam dentro do próprio aparelho da educação. Mas o ponto é a maneira como se processam os salários para o aparelho de Estado, se de facto temos um aparelho de Estado de qualidade, se todos os funcionários no aparelho de Estado executam corretamente as suas funções, e se justifica essa folha salarial. Mas é insustentável os aumentos que se verificam todos os anos para este enorme exército de funcionários. Para além disso, questiona-se a própria avaliação do funcionário, ou seja, a maneira de classificar os funcionários de Estado determina que um motorista, se for um PhD, não ganha como motorista, mas ganha como doutorado, portanto, como PhD. Por isso é que vemos toda a corrida dos funcionários de Estado às universidades privadas, porque a partir do momento em que têm o mestrado, que têm a licenciatura, melhoram o seu salário no aparelho de Estado, independentemente de serem ou não serem competentes, da função, se tiram fotocópias ou se estão a agrafar os documentos, que é um dos problemas do aparelho de Estado. Portanto, por exemplo, no último ano, os diretores foi descortado o 13º, mas o funcionário, digamos, ordinário, aquele que tem 2 telemóveis, um para tratar os negócios pessoais e outro para tratar os assuntos de serviço, o que tem 2 secretárias, uma secretária no Estado e uma secretária no privado, o que só chega na repartição, assina o livro de ponta à entrada e à saída, e depois durante todo o dia está a tratar os seus negócios pessoais, esses receberam 13º, e aqueles que de facto ou que são considerados elementos de confiança política, a esses cortou-se o 13º salário ano passado. Fernando Lima, vamos ao nosso último tema para fechar, só temos apenas mais 2-3 minutos. Semana passada, sexta-feira, Filipe Nyusi, o Presidente da República, fez um discurso muito duro e manifestando preocupação com os elevados níveis de corrupção. Como é que olha para este discurso, Fernando Lima? Não acha que o combate à corrupção é chegada a hora de se abandonar o discurso e primeiro ser combatido dentro do próprio partido governamental? Tivemos no 11º Congresso, vimos um grande desfile deles e só faltou a Cetina Titosi para ser a cereja no topo do bolo. Sim, só faltava a Cetina Titosi estar na primeira fila
lá do Congresso com aquele fatinho de seda cor-de-rosa, cor-de-rosa agressivo, porque estava próximo também das cores do Partido Frelimo. Portanto, citando o próprio secretário da Mobilização e propaganda, o António Niquise, que disse que no nosso país respeitamos a presunção de inocência. Portanto, até ver a senhora Titós nem sequer devia ser mencionada na comunicação social, porque goza de presunção de inocência. Indo para um patamar mais sério. O ponto é mesmo esse, de se levar a sério tudo aquilo que é o discurso sobre a corrupção, ou seja, concretizar em atos este discurso. Dirão aqueles que estão super engajados, mas esse próprio discurso é contraditório, porque o facto da senhora do casaquinho de seda rosa choque se sentar no banco dos réus mostra que estamos a lutar contra a corrupção. O facto de um administrador da EMOS se ir sentar no banco dos réus mostra que estamos a lutar contra a corrupção. Mas nós sabemos que ainda há muito mais. Agora, há uma outra visão sobre aquilo que é o discurso presidencial, que é uma maneira de o Presidente mandar mensagens para todos os potenciais envolvidos nas dívidas escondidas, e que esta são os preliminares para se fazer o envolvimento da questão da dívida. É o que dizem para mim, tentando explicar por outros termos a questão da Então o Presidente vai fertilizando o terreno, vai preparando o terreno para... Exatamente, como também me explicaram que o próprio discurso do Congresso, com grande ênfase na corrupção, era uma mensagem para esses setores. Portanto, vamos ver o que acontece, mas nesta altura, com muita clareza, a atitude do moçambicano médio, se é que existe esse moçambicano médio, é de ter um grande ceticismo e cinismo ao olhar para toda esta questão do combate à corrupção. Fernando Lima, chegamos ao fim do nosso programa, o programa 36. Eu sou Francisco Carmona, a André dos Santos encarregou-se da parte técnica. Voltamos de hoje a 7 dias. Boa noite. Pontos de Fernando Lima.